Muito bem. E agora vamos para o cenário internacional. O grupo terrorista Hamas admitiu um erro após trocar os restos mortais de refém entregue a Israel. De acordo com autoridades israelenses, o corpo devolvido não era de Shiri Bibas, mas de uma moradora de Gaza não identificada. Vamos falar com o Luca Bassani. Luca, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se pronunciou sobre o caso. O que ele disse? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Dentre tantas histórias comoventes ao longo desta guerra, talvez a história da família Bibas seja aquela mais tocante até o momento. Se nós considerarmos que os 4 membros da família, o pai, a mãe e os 2 filhos, um bebê de 9 meses e uma outra criança de 4 anos, foram sequestrados pelo grupo terrorista e ficaram grande parte da guerra no cativeiro. O pai, Yarden Bibas, foi libertado no último dia 1º de fevereiro e não sabia que, infelizmente, a sua esposa e os seus 2 filhos tinham morrido em cativeiro. Ontem, supostamente, os corpos foram devolvidos à Cruz Vermelha e depois a Israel, mas os exames forenses comprovaram que Shiri Bibas, a mãe dessas 2 crianças, não era geneticamente compatível com aquele corpo recebido. E agora o Hamas diz que se trata de um erro e que enviaram, por engano, uma mulher palestina. A cerimônia da entrega desses corpos foi algo lamentável e foi condenado, inclusive, pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, dizendo que quebra todo o direito internacional, uma espécie de palanque político, gritando palavras de ordem, não respeitando a memória das crianças que tiveram as suas fotos expostas, exatamente com o Hamas acusando Israel de ter sido responsável pelas mortes através de um bombardeio que até agora não foi comprovada como a causa oficial desta morte. De qualquer maneira, é algo realmente muito lamentável, o Estado de Israel todo em luto por esta família e por este pai que, por mais que tenha sobrevivido, tem se sentido muito solitário após a morte dos seus 3 entes queridos e a preocupação de todo o Estado de Israel para a recuperação dos demais reféns. Afinal, estamos ainda na primeira fase deste conflito, do cessar-fogo, na primeira fase de 6 semanas. 6 reféns são esperados para retornar amanhã. O premier Benjamin Netanyahu disse que continuará trocando os prisioneiros, recebendo os reféns, mas também prometeu, para honrar o nome de todos da família Bibas e todos aqueles que morreram no atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, que eliminará o Hamas. Não deixou claro, todavia, como isso aconteceria ou quando que isso poderia ser realizado. Afinal, o cessar-fogo ainda tem vigência de mais 2 fases, com a última delas sendo a reconstrução do enclave palestino, os israelenses do governo atual, inclusive, apoiando o plano de Donald Trump de construir Gaza, reconstruir Gaza, no caso, como uma riviera aos moldes dos Estados Unidos, algo que tem dividido opiniões e também aumentado a pressão da comunidade internacional sobre o Estado norte-americano também. Bom, Luca, enquanto a gente aguarda se Gaza vai virar uma Cancún do Oriente Médio, queria perguntar o seguinte: claro que não é só comovente, mas é repugnante, é repulsivo isso que ocorreu. Você sabe, eu estive visitando o kibbutz de Faraza, vi o rastro de destruição, o exército israelense proporcionou que eu visse também várias execuções feitas pelo Hamas contra jovens que estavam ali indefesos. E, evidentemente, Israel tem o direito de retaliar. De acordo com o direito internacional, ele tem direito. O que se espera, eu queria ouvir a sua opinião, é que Israel, o governo de Israel, faça a retaliação direito. Porque eu não acho que foi uma retaliação bem feita, sinceramente. Até agora, depois de 15 meses, os reféns não tinham sido libertados. Muitos acabaram morrendo pela demora que houve. Outros que voltaram em estado cadavérico, lembravam, infelizmente, fotos do Holocausto. Absolutamente repulsivo. 43 mil pessoas foram mortas e os terroristas do Hamas estão desfilando com armas e poderosos. Então, qual o risco que nós temos de uma nova ação mais para contemplar a opinião pública do que para efetivamente eliminar o grupo terrorista que aterroriza a população de Gaza e aterroriza a população de Israel? Olha, Capês, a sua questão ela é fundamental. É importante dizer que o Hamas é, sim, um grupo terrorista, fundamentalista,
sunita, que segue toda aquela vertente fundada pelo Irã através das suas proxies de destruir o Estado de Israel e, obviamente, que foi o responsável por essa guerra ter se iniciado. Porém, Israel, como um Estado democrático dentro do Oriente Médio e com um exército, com uma inteligência muito vasta na sua tecnologia, tinha como responder de uma maneira mais proporcional a ponto de minimizar as mortes civis dentro da faixa de Gaza, que nós sabemos é um número muito alto, de mais de 45 mil pessoas. Então, a estratégia adotada pelos israelenses, ela tem a motivação correta, a legítima defesa, mas tem a execução, na minha opinião, errada na forma como tudo isso aconteceu. Aquilo que nós vemos que nessa troca abominável de reféns, a devolução deles, com os terroristas do Hamas desfilando encapuzados, com armas em riste, realmente mostra uma provocação do grupo terrorista, dizendo que ainda estão com a força militar, a força administrativa dentro do enclave palestino. Antes da guerra eram cerca de 25 a 30 mil terroristas agindo na faixa de Gaza. Israel diz que matou entre 15 mil e 17 mil. Portanto, nós temos quase metade, 50% deste efetivo paramilitar ainda atuando na faixa de Gaza e os israelenses não conseguiram eliminá-los. Obviamente que seria difícil recomeçar a guerra agora, exatamente por eles terem passado por um momento de se rearmar, estão mais fortes neste momento, mas tem uma outra variável importante de se dizer. Durante os primeiros 15 meses de guerra, Netanyahu tinha o apoio dos Estados Unidos, mas um apoio envergonhado de Joe Biden, que sofria pressão interna, principalmente do Partido Democrata, para adotar uma postura contra Israel. Agora, quem se senta à Casa Branca é um republicano muito pró-Israel, muito amigo de Benjamin Netanyahu, até do cunho pessoal, e que poderia dar uma ajuda militar e até mesmo logística, com boots on the ground, com botas ao chão, com soldados, para, de fato, mudar a situação dentro da faixa de Gaza. Então, Donald Trump é uma variável que pode ser favorável à estratégia de Benjamin Netanyahu de eliminar o Hamas completamente. Se isso será aceito do ponto de vista da comunidade internacional é uma outra pergunta, mas nós sabemos que isso poderia, de fato, acabar com o grupo terrorista, algo que não aconteceu até agora, depois de 500 dias do início da guerra em 2023. Eu não tenho dúvida se a população americana aceitaria soldados americanos em Gaza morrendo aí no combate com o Hamas. De qualquer maneira, minha pergunta é agora, para que seja executado o plano de Donald Trump de esvaziar Gaza e transformá-la numa Riviera americana, o Egito e a Jordânia teriam que concordar em receber os 2 milhões de habitantes que lá se encontram e teria que ter uma logística para transportar esses habitantes para lá. Como está o diálogo com o rei da Jordânia, Hussein, e o Al-Sisi, que é o presidente do Egito? Eles já concordaram, eles repudiaram, o Mohammed bin Salman também parece que não quer cooperar. Como estão os países árabes com relação a receber a população palestina? Porque se eles não quiserem, como é que vai fazer? Vão colocá-los no mar Mediterrâneo? É uma questão que envolve, inclusive, o conceito de limpeza étnica no direito internacional. Remover uma população nativa de um determinado território forçadamente através da ocupação militar configura a limpeza étnica. Muitas pessoas acham que limpeza étnica é simplesmente assassinar essa população como se fosse um genocídio. Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser apenas a realocação, a remoção dessas pessoas de determinado território, que é o que propõe Donald Trump ao retirar os palestinos daquela região, de cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas, indo para o Egito e para a Jordânia. Tanto Abdel Fattah el-Sisi, o presidente do Egito, quanto o rei Abdullah II da Jordânia disseram que não aceitariam um plano como esse, porque já tem muitos palestinos em seus territórios e temem que nesta movimentação terroristas possam chegar também nos seus países e causarem grandes problemas políticos, como já foi no Egito, na Península do Sinai, durante as últimas décadas, e como foi na década de 70, com o Setembro Negro, na Jordânia, que inclusive matou o primeiro-ministro do país. Depois os palestinos foram para o Líbano e iniciaram uma guerra civil também no Líbano, que até hoje não se recuperou. Então, não há o aval da comunidade árabe, mas, no fundo, se nós olharmos a realpolitik, os Estados Unidos têm uma balança favorável em relação a esses países. Afinal, eles ajudam o Egito e a Jordânia militarmente, financeiramente, do aspecto humanitário também. Então, se eles quiserem empurrar
e fazer com que isso aconteça, poderiam realizar essa atitude que, na visão de muitos, é errada. A logística seria extremamente complexa. Remover que sejam 50 mil pessoas já é muito difícil. Imagina 2.300.000 pessoas, remover também toneladas e toneladas de escombros. Então, não é uma operação fácil e muito menos realizável em 4 anos de mandato de Donald Trump. Mas se ele utilizar a força americana e principalmente econômica, coerção militar e econômica, ele poderia chegar em algo parecido com o plano que foi aventado por ele em várias entrevistas. Vamos ver como isso procede, mas a comunidade árabe está totalmente contrária ao plano de remover os palestinos da faixa de Gaza. Muito obrigado, Luca Bassani. Nós vamos agora debater aqui. Nós temos a doutora Mônica Rosenberg, que é da comunidade judaica aqui de São Paulo, advogada, e ela, evidentemente, ela tem parentes em Israel, evidentemente, ela está preocupada com tudo o que acontece, é chocante, né, o que houve. Eu gostaria de que você começasse que repulsa que dá ver bebês mortos, uma família inteira dizimada que não tinha feito absolutamente nada contra os palestinos. Pelo contrário, ali no kibbutz Kfar Aza, os israelenses que lá se encontravam, a maioria absoluta deles era a favor da criação de 2 estados. E hoje, evidentemente, há muito ressentimento. Mônica. Capês, é exatamente isso. Ontem foi o dia mais macabro dessa situação toda, desde o 7 de outubro. Foi realmente assustador. O que nós vimos foi um espetáculo de barbárie desde o seu início, aquela cerimônia de devolução dos caixões com as fotos do Bibi, a tentativa de dizer que foi Israel o culpado. Eu postei muito sobre isso ontem, recebi várias mensagens dizendo foi Israel o culpado, foi Netanyahu que matou essas crianças. E hoje já houve uma fala do porta-voz das Forças de Defesa de Israel dizendo que os 2 bebês foram estrangulados. Alguém foi lá com as próprias mãos e estrangulou Kfir Bibas e Ariel Bibas. É de uma selvageria que não dá mais para defender. Você que está aí dizendo que defende a causa palestina, defenda, mas entenda o absurdo de você tirar um bebezinho de 9 meses do seu berço na sua casa e devolver dentro de um caixão. Nunca houve uma coisa tão horrível. Estão morrendo crianças inocentes em Gaza? Estão. Estão morrendo bebezinhos em Gaza? Estão. Tudo isso é errado. Agora, tirar um bebê de dentro da sua casa, levar para um túnel e devolver num caixão, não existe registro de algo tão terrível. E aí, os inocentes, não sabemos quantos, porque realmente em Gaza eles não usam uniforme. As pessoas na rua, com quem estão havendo combate, você não sabe se são civis ou não, porque eles estão vestidos iguais. Quem viu essas cenas, que eu nem consigo olhar mais, vê que eles usam bandanas. As bandanas identificam a qual grupo eles pertencem. Ali dá para ver Mujahideen. Quem lembra ainda dos Mujahideen? Eles estão lá nessa cerimônia macabra. Então, toda essa receita explosiva. E aí eu quero falando em explosivos, que ontem à noite explodiram 5 ônibus, do nada. Já estão rolando na internet as imagens dos terroristas colocando o saquinho plástico embaixo do banco de ônibus, porque esses ônibus eram para ter explodido às 9 horas da manhã, enquanto estavam as pessoas acompanhando o retorno dos cadáveres. Gente, desses cadáveres que foi devolvido, o Oded, de 83 anos, ele fazia o transporte de palestinos para serem atendidos em hospitais em Israel. Porque, apesar de a narrativa dizer isso, não tem apartheid. As pessoas dos kibbutz mais próximos de Gaza eram, como o Capês falou, as pessoas que queriam a paz. E essas estão sendo devolvidas em caixões. Houve uma tentativa de mais um ataque. O que hoje estariam dizendo no mundo inteiro se esses 5 ônibus tivessem explodido às 9 horas da manhã, cheios de israelenses que estavam ali chorando a morte de Kfir Bibas? É tão surreal tudo isso que eu não consigo acreditar que ainda haja gente defendendo e aplaudindo. Tudo está errado, mas a comunidade internacional precisa se manifestar. O que o Trump pode fazer não é transformar Gaza numa Riviera, não é nada disso. É segurar a guerra de narrativa que o Hamas está ganhando. São os jovens universitários, são pessoas no mundo inteiro atacando judeus que não tem nada a ver com a política de Netanyahu. Isso nós temos que mudar agora. Muito bem. E uma coisa é certa, se o Hamas faz algum jogo, o Hamas vai destruir Israel nunca. É um mosquito querendo matar um leão. Mas o jogo que ele faz são dos extremistas israelenses que não querem a solução de 2 estados.
Ele perdeu, está fazendo os palestinos perderem o apoio que tinham de mais de 70% da população israelense, que apoiaria o processo de paz e hoje, claro, tem muita dor e mágoa no coração. O Hamas não está agindo errado, ele quer exatamente isso, ele quer a destruição geral de todos.